Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Na disputa para escolher o pior presidente do STF da história do país, Dias Toffoli compete acirradamente com Gilmar e Lewandowski, mas acaba levando o título, o que não é por menos, afinal estamos falando do ex-advogado do PT, reprovado 2 vezes em concurso para juiz. Foi sob sua gestão que a corte resolveu acabar com a prisão em segunda instância, o que colocou em liberdade o bandido de 9 dedos, entre outros criminosos que dilapidaram nossos cofres públicos. E foi ele quem criou o inquérito do fim do mundo, uma anomalia jurídica que estabeleceu um novo AI-5 para calar e perseguir quem ousar criticar os 11 togados. E agora, com a sua saída, está em tramitação um esquema para acabar com todas as condenações da Lava Jato. A dinâmica é a seguinte: Luiz Fux assume a presidência, Toffoli assume o seu lugar na primeira turma, Celso de Mello vai aposentar compulsoriamente em novembro, e em seu lugar, na segunda turma, em teoria, deveria entrar o ministro indicado por Bolsonaro. Porém, eles querem dar um jeito de transferir o Toffoli da primeira para a segunda turma, para o ministro do Bolsonaro ficar no lugar ocupado por Fux. Se esse plano vingar, Gilmar, Lewandowski e Toffoli, que são os 3 piores presidentes do STF de todos os tempos, estarão juntos na segunda turma para livrar do peso da lei todos os seus amiguinhos condenados pela Lava Jato. E não para por aí. Semana passada, a ex-presidente da corte, Carmen Lúcia, que andava meio apagada da mídia, acabou ficando empolgada com os exemplos dos seus colegas que falam em genocídio, dictatorship e projeto autoritário de governo para atacar o presidente. E assim resolveu também dar a sua contribuição e fez isso exigindo que o exército explique em 5 dias os motivos da sua presença na Amazônia. Eu fico imaginando o que um general do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos pensaria se alguém contasse que aqui no Brasil as nossas Forças Armadas são intimadas por decreto a dar esse tipo de explicação. Bom, esse despacho da ministra foi feito a pedido do Partido Verde. Só que não existe pedido mais esdrúxulo. Chega a ser uma afronta às nossas Forças Armadas, que deveria dar não 5 dias, mas algumas horas para a ministra se retratar. A maior parte das fronteiras do Brasil com os países vizinhos ficam na Amazônia. E uma das principais funções de um exército em qualquer lugar do mundo é vigiar as fronteiras nacionais. Como disse o jornalista J.R. Guzzo, as Forças Armadas não só podem estar presentes em cada palmo dos 8,5 milhões de quilômetros quadrados deste país, como têm a obrigação de fazer isso. Agora, veja só. No dia 21 de agosto, no estado do Pará, uma carga ilegal de 70 mil toneladas de minério de manganês, avaliada em 60 milhões de reais, que estava sendo contrabandeada para a China, foi apreendida pela Agência Nacional de Mineração. E tanto o Partido Verde quanto a ministra Carmen Lúcia, que parecem ser tão preocupados com supostos ilícitos ambientais, não deram um pio sobre essa apreensão de minério que seria destinado ilegalmente à China. Enfim, na segunda-feira comemoramos o feriado da nossa independência. Porém, se em 7 de setembro de 1822 deixamos de ser uma colônia de Portugal, hoje somos uma colônia de 11 urubus que não foram eleitos, mas que controlam o país. A verdade é que no Brasil o poder judiciário suprimiu os outros 2 poderes para atender seus próprios interesses em detrimento dos interesses do povo. E só existe uma forma de mudar isso. Bom, como já falei algumas vezes aqui, a Constituição de 88 ordenou o sistema de freios e contrapesos entre os poderes da nossa República da seguinte forma: o povo elege o presidente da República e os integrantes do Congresso Nacional, formando aí o poder executivo e o poder legislativo. O presidente nomeia os integrantes do Supremo Tribunal Federal, formando-se ao longo de uma sucessão de presidentes o poder judiciário, e este fiscaliza o legislativo. O legislativo, por sua vez, fiscaliza o executivo e, através do Senado Federal, fiscaliza o judiciário. Dentro dessa dinâmica, o presidente não fiscaliza ninguém diretamente,
mas tanto o judiciário como o legislativo possuem dispositivos constitucionais para excluir membros dos demais poderes. Ou seja, como não somos uma monarquia, onde o rei atua como um poder moderador, se faz necessário conceder aos poderes mecanismos de moderação. O impeachment é um método de moderação do poder legislativo contra o executivo e judiciário. Como sabemos, a Câmara dos Deputados pode colocar em pauta um pedido de impedimento do presidente da República e o Senado pode colocar em pauta um pedido de impedimento de algum ministro do STF. Já o STF pode se valer da cassação de mandato ou de uma ação penal. Por exemplo, se eles conseguirem uma prova que o presidente fraudou as eleições, os magistrados podem cassar a chapa sem precisar passar por um processo de impeachment. Mas o executivo não pode fazer nada contra o Supremo. Isso porque os nossos constituintes, lá em 88, decidiram que o Congresso Nacional seria a peça mais importante da República. Além de legislar, cabe a ele a fiscalização dos outros dois poderes. Como eu falei, o Congresso pode entrar com um processo de impeachment contra o presidente da República ou contra ministros do STF através do Senado. E para você ter uma ideia, só nos últimos 5 anos existem 56, não são 2 ou 3, são 56 petições de impeachment protocoladas no Senado Federal contra ministros do Supremo. Gilmar Mendes é o primeiro da lista com 18 pedidos. Em segundo, Dias Toffoli, com 16 pedidos. E o terceiro da lista, mas que por ser o relator do inquérito inconstitucional do Toffoli, chamou para si todos os pedidos de afastamentos registrados em 2020, é o Alexandre de Moraes, com um total de 8 pedidos. E o único que pode colocar em pauta esses pedidos e assim frear o poder dos togados que pensam que são imperadores do país é o presidente do Senado Federal, cargo que hoje é ocupado pelo senhor Davi Alcolumbre, que em entrevista para o Estadão em abril de 2019 deixou claro que iria usar sua condição de presidente para barrar qualquer reclamação contra os ministros do Supremo. Mais ou menos como se fosse um juiz que desse uma sentença antes de ao menos conhecer as razões das partes. E o motivo disso é simples, se chama rabo preso. Batoré é réu em vários processos e no STF é investigado em 2 inquéritos por crimes eleitorais contra a fé pública e uso de documento falso. Um deles, inclusive, traz detalhes da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal do Amapá, apontando irregularidades em sua campanha de 2014. O segundo ocorre em segredo de justiça. E o pior é que o senador agora tenta, de forma ilegal, fazer valer uma reeleição, onde a decisão caberá também ao STF. Se pelo menos um impeachment for emplacado, só pelo fato de algo inédito dessa magnitude acontecer no país, já vai abaixar bem a bola dos demais ministros. E ainda teremos 3 novos ministros indicados por Bolsonaro só neste mandato. O que eu não entendo é que nesse governo já vimos grandes mobilizações sociais para aprovar a reforma da Previdência, para apoiar o Bolsonaro e até para protestar contra os desmandos do STF, o que levou inclusive à prisão de alguns manifestantes. Mas nunca vimos uma ação efetiva inteiramente focada em pressionar o Senado Federal e o presidente da Casa contra os togados que limpam a bunda com as páginas da nossa Carta Magna. Os ministros do Supremo estão cagando para a nossa opinião, mas um senador não. O senador depende do nosso voto. Por isso precisamos fazer essa mobilização acontecer. A direita precisa parar de se digladiar entre si e focar em uma pauta comum que coloque de uma vez por todas um fim nessa ditadura das togas. E por hoje é isso aí. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Curte e compartilhe o vídeo ao máximo para ele ganhar relevância. Confere se você continua inscrito no canal, confere se o sininho das notificações está ativo e se você gosta do trabalho que eu venho fazendo. E puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1. O link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Ou se preferir, você pode se tornar membro da Brasil Paralelo através do link que eu também vou deixar na descrição desse vídeo.
que assim você também estará ajudando na manutenção do meu canal. Então até o próximo vídeo, valeu!